Olá, sou o professor Marcelo, de matemática. Hoje a gente vai trabalhar com uma habilidade que todos nós precisamos treinar bastante, porque ela convive com o nosso dia a dia, né? É a interpretação de gráficos. Mas, para isso, a gente trabalha também com equações do primeiro grau. Por que equações do primeiro grau? Porque é o início, né, de um aprofundamento na matemática em que o aluno ele vai aprender a buscar soluções usando métodos. E entre esses métodos a gente usa o gráfico no plano cartesiano para a gente buscar essas soluções. Essa interpretação de gráfico ela vai acontecendo ao longo da aprendizagem. Para a gente também desenvolver a equação do primeiro grau, existem alguns métodos, né, em que a gente adota para a solução de acordo com como o problema é apresentado para nós. Então, hoje, e lembrando só um detalhe, muito importante, né, a equação do primeiro grau, ela tem como resultado sempre uma reta. Então, isso já elimina qualquer tipo de pegadinhas, né, de tentar buscar soluções no gráfico, e nesse gráfico você vai ter uma curva, então, com curva não se faz, você não chega a uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, ela sempre vai determinar uma reta no plano cartesiano. E lembrando que para você construir uma reta, você precisa de pelo menos 2 pontos para chegar, né, a construir uma reta. Então vamos lá, vamos usar um aplicativo conhecido que a gente adota, muitas escolas, muitos professores gostam muito desse aplicativo, ele é largamente usado no mundo, em todas as línguas ele está presente, é o Khan Academy. O Khan Academy é uma ferramenta em que o aluno que se dedica, né, a fazer o treino, né, a executar a parte o hábito, né, de trabalhar a matemática, a gente fala estudar matemática, né, mas na realidade é trabalhar com a matemática. O Khan Academy, ele, geralmente, né, a estatística mostra que o ganho do aluno nesse aplicativo é em torno de, no mínimo, 30% na aprendizagem. Então, assim, se você está com dificuldade, o Khan Academy ele vai fazer uma baita diferença na tua aprendizagem. Então, bora lá, vamos já conhecer o sistema e já vamos trabalhar nessa habilidade que nós estamos falando. Então, está aqui, né? Essa é a maneira como aparece para o aluno. Você tem a opção de você usar o seu caderno de anotações ou você usar a própria tela do aplicativo, caso você tenha um celular, ou um tablet, ou mesmo um computador, você pode já usar a própria tela para você fazer as suas anotações, né? Ela permite isso, você só precisa usar o mouse, ou o dedo, ou uma caneta touch, ou uma mesa digitalizadora, vai dos recursos e vai da habilidade de cada um, né? Se você não consegue, a ferramenta para você ainda está difícil de manipular, use o seu caderno e faça essas anotações. E vamos lá. O que a gente está vendo aqui, né? Nós temos aqui uma proposta com duas equações, a gente chama essa aqui, vamos chamar de equação 1, e essa aqui de equação 2, né? E como é que elas estão colocadas para nós? Olha, temos duas incógnitas, o x e o y. E nesse formato, ele isolou já para nós uma das incógnitas. Quando você tem um sistema nesse formato, existe uma metodologia que a gente diz que é por interceptação em y e coeficiente angular. O que significa isso? Uma metodologia. Essa metodologia a gente adota como uma equação genérica no formato y igual a m vezes x mais b. O que é isso que eu fiz aqui? Bom, eu representei os números na forma de letra também, né? X e y são as minhas incógnitas. E os números que podem ou não aparecer na equação é o m e o b. Então, o m, na realidade, ele é o quê? Ele é um número que multiplica a incógnita. Aqui no nosso probleminha aqui, é o menos 2x, é o menos 2, né? E o 7 é a letra B. Então, você, por analogia, né, por simples observação, você já identifica. Bom, e daí? O que eu faço com isso? Eu não preciso de 2 pontos para formar uma reta? Então, se eu preciso de 2 pontos, através dessa formulação,
eu já começo essa formulação com a parte do eixo x como sendo 0 e a parte do eixo y como sendo a letra B, para me formar o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu uso para o coeficiente x o número 1 e para o coeficiente y a somatória de m mais b. E acabou, né, a parte escritural aqui, né? Então, os meus dois pontos é formado por essa combinação aqui. Então, vamos fazer analogia para a equação 1. Então, a equação 1, ela tem essa característica. Y igual a menos 2x mais 7. Tá. E como é que ficam os pontos, então? Segundo a metodologia da interceptação e coeficiente angular, fica sendo 0. E o B, para nós aqui, é o 7. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto? O 1 e o M mais B. O M é menos 2 e o B é 7. Então, menos 2 com 7, vamos lembrar, menos 2 é uma dívida e o 7 é um crédito. Eu tenho um crédito de 7 e uma dívida de 2, a gente faz a dedução da dívida no meu crédito e eu acabo tendo só um crédito de 5. Então, aqui está o meu segundo ponto. Vamos pegar a reta azul como sendo essa a minha equação. Então, fica o x valendo 0, o y vale 7. Então, o meu primeiro ponto já fica no próprio eixo y. Né? E no segundo, o x vale 1 e o y vale 5. Então, fica com um gráfico mais juntinho aqui. Peraí, pronto. Então, aqui, o x vale 1 e o y vale 5. Esse está aqui a minha equação 1. Agora, vamos pegar a equação 2. Fazer a mesma técnica. Né? Lembrando que eu tenho que copiar a equação para a gente poder fazer a analogia. Né? 5x menos 7. Cuidado com o sinal. Né? O primeiro ponto, 0. E a letra B, que é menos 7. E o segundo ponto é 1 e M mais B. M é o 5 e o B é menos 7. Olha aqui, a minha dívida é maior que o meu crédito, então eu vou continuar com a dívida. Só que como eu paguei uma parte dela, que foi 5, a minha dívida vai diminuir e vai valer apenas 2. Né? Então, menos 7 com mais 5, uma dívida de 7 e um crédito de 5, sobra apenas uma dívida de 2. Agora vamos jogar isso no gráfico Bordeaux aqui, esse rosa escuro aqui. Então, o x, quando for 0, o y vale menos 7. Então, lá embaixo. Né? E o x vale 1, o y vale menos 2. Rapaz, x vale 1 e o y vale menos 2. Então, está aqui. E agora, a gente vai observar aonde esse gráfico, né, cruza com o segundo gráfico. Né? Pode ver aqui que eu tenho um ponto em comum deles aqui. Quando o x vale 2, o y vale 3. Esse é o ponto de intersecção dos dois gráficos, que é o que estou procurando, que é a solução, né, do sistema. Ou seja, se eles cruzam, né, se tem uma interceptação de um com o outro, então existe uma solução apenas, uma única solução. Né? E aí eu vou buscar o valor de x, nesse ponto vale 2, e o valor de y vale 3. Os dois são valores positivos, né? X vale 2 e o y vale 3. Vamos colocar lá e vamos checar para ver se a gente fez tudo certinho. Bom trabalho. Vamos em frente e vamos acertar mais 3. Então, a gente vai fazer uma segunda atividade para ver se
a gente vai deparar com a mesma situação-problema. Olha, aqui é a mesma situação-problema, porém, né, vai dar pelo que mostra aqui nas alternativas, os resultados vão ser quebrados, né? Mas a gente vai ter que fazer por aproximação, a gente vai olhar e vai ver. Então, usando o mesmo método, né, a gente vai lá buscar a solução do problema. Lembrando, né, o y é igual a mx mais b. O primeiro ponto é 0 e b. E o segundo ponto é 1 e m mais b. Tá? Então, lá, equação 1 e equação 2. Vamos lá na equação 1, como é que fica? Na equação 1, eu tenho y igual a menos 2x menos 5. Então, para o primeiro ponto, é 0 e menos 5. E o segundo ponto? É 1 e menos 2 com menos 5, somando, são duas dívidas, a dívida aumentou e ela virou 7. Então, vamos lá, no gráfico, 0 e menos 5. Então, o primeiro ponto já fica lá embaixo no eixo Y, né? E o segundo ponto é 1 e menos 7. Então, o segundo ponto fica um pouco fora do gráfico aqui, né? 1 positivo e menos 7. E o segundo é 2x menos 2. Então, vamos lá. Ponto 2. Y igual a 2x menos 2. Então, o primeiro ponto é 0 e a letra B. 0 e menos 2. E o segundo ponto é 1 e m, né, o valor m, que é o 2, mais o b, que é menos 2. Então, 2 com menos 2 dá 0. E aí a gente vai montar o gráfico. Primeiro x vale do 0, y vale menos 2. Está aqui. E depois o x vale 1 e o y vale 0. Então, está ali. Então, vamos ver o ponto de intersecção, né? O x vai ser negativo. E ele não está em cima da linha do 1. Está um pouquinho menos, bem um pouco, né? Ele não está no meio do caminho, mas está próximo, ou seja, 3/4 do x, né? Então, menos 3/4 do x e o y está entre 3 e menos 4, está no 3,5. Então, 3/4 de x e tudo negativo, né? E menos 3 meios de y. Vamos checar se essa alternativa aqui, 3/4 negativo para x e 3,5. Opa, não é 3, 3/4, isso mesmo. E 3,5 para y. Então, essa é uma visão aproximada, né? Se a gente observar aqui no gráfico, o valor, a coordenada de x para esse ponto lá embaixo está um pouquinho menos que 1. Né? Não está no meio, entre 1 e 0, não está no meio, está mais perto do 1. Então, como alternativa única provável que está aqui, né, é esta linha que eu aqui marquei, né, menos 3/4. E o valor de y, o y está entre o 3 e o 4. Né? Então, é maior que 3, então é 3 e alguma coisa.
E no caso aqui, na metade do caminho, 3,5, a única alternativa que representa os dois parzinhos é esse aí, e vamos dar uma checada. Isso aí, né? Fizemos corretamente. Então vamos para o próximo, ver se a gente tem uma situação diferente. Ah, era essa aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui não dá para usar esse sistema, né? O sistema de coeficientes. Aqui a gente vai fazer por adotar valores para x e y. Então, novamente, eu tenho a equação 1 e a equação 2. Se eu adotar na equação 1, eu vou adotar, né, valores para x, e ali eu vou encontrar valores de y. Eu preciso de 2 pontos apenas, né? Então, eu adoto na equação 1, a equação 1, eu vou adotar o valor para x valendo 0. Quanto vai dar o meu y? Então, vamos lá, né? Menos 2 vezes 0 mais 2y igual a menos 4. Essa condição, ela torna-se nula, então só sobra 2y igual a menos 4. Isolando o y, ou seja, o 2 está multiplicando, inverso da operação matemática, ele vai para o outro lado, dividindo. Então, y igual a menos 4 dividido por 2. Essa conta dá menos 2. Ok? Então, vou lá e resolvo. E agora, eu jogo o meu x. Vamos lá, vamos pensar, né? Como eu sei que ele vai para o outro lado lá da equação, eu já joguei o 0. Então, se eu jogar o 1, vamos ver o que vai acontecer. Então, fica menos 2 vezes 1 mais 2y igual a 4. Opa, menos 4, né? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Mais 2y igual a menos 4. Vou pegar esse 2 que está somando com o valor negativo, ele vai passar para lá, eu vou inverter o valor. Então fica 2y é igual a menos 4 mais 2. Isso aqui dá menos 4 com mais 2, dá menos 2, porque a minha dívida aqui é maior, então só vou diminuir a dívida. Muito bem. Agora, o 2 está multiplicando o y. Então, eu vou jogar para o outro lado, dividindo. Então, fica menos 2 dividido por 2. Isso aqui dá menos 1. Então, tenho lá a minha primeira reta construída. Para x0, o y é menos 2. Então, vou lá, coloco menos 2 lá. E para o x1, o y é menos 1. Então, eu vou lá e coloco x1, o y é menos 1. Feito isso, eu vou fazer o mesmo processo para a minha segunda equação. A minha segunda equação, quem é? 3x mais 3y igual a menos 18. Então, eu vou jogar valores para x e vou tentar encontrar 2 valores para y. Por que 2? Porque eu preciso de apenas 2 pontos para determinar uma reta. Então, primeiro, para o x, eu vou jogar o valor de 0. Fazer a mesma coisa, né? E vou descobrir o valor de y. Então, fica 3 vezes 0 mais 3y igual a menos 18. Torna-se nulo. 3y igual a menos 18. Y é igual a menos 18 dividido por 3. Por que dividido? Ele está multiplicando. Se eu quiser passar para o outro lado da igualdade, eu apenas inverto, né, a operação matemática. Isso aqui vai dar 18 por 3, dá menos 6. Tá boada, né? Então,
menos 6. Vamos jogar um outro valor para x. Vamos jogar, então... Vamos fazer diferente. Em vez de jogar 1, vamos jogar 3. Por quê? Uma escolha, né? Isso não vai alterar em nada. Você pode usar outros valores, você só vai mudar a posição do ponto, mas a reta continua sendo a mesma. Então, vamos lá. 3 vezes 3, mais 3y, igual a menos 18. 3 vezes 3 é 9, mais 3y, igual a menos 18. O 9 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, fica 3y igual a menos 18 com menos 9. Isso aqui dá menos 27. Ok? Y igual a menos 27 dividido por 3. Quanto dá? 9. Negativo. E eu acho que não vai caber no nosso gráfico. Vamos lá. Menos 9. Ok, então agora vamos transferir esses pontos. 0 para x e menos 6 para y. Então está aqui. 0 para x, menos 6 para y. E o segundo é o 3 e menos 9. Ele não vai dar. 3 e menos 9 vai ter que ficar mais baixo ainda. Mais ou menos aqui. Vamos lá. Se você tem condições de fazer isso no teu papel, né, você colocaria isso com mais facilidade aqui, tá? Poderia usar outro número aqui? Poderia. Bom, mas como é que fica o nosso gráfico, né? O nosso 3 com um 9, mais ou menos, a gente fez uma projeção aproximada, mas com certeza vai dar certo, porque o gráfico aqui, a gente já tem a construção dele feita anteriormente, mas ele vai ficar com esse jeitão aqui. Então, as retas se cruzam aonde, né? Qual é o ponto de intersecção de uma com a outra? Quando o x vale menos 2 e o y vale menos 4. Vamos ver se é isso mesmo? X vale menos 2 e o y vale menos 4. E vamos checar se a nossa conta está certa. Então, o nosso gráfico é esse. Infelizmente, não deu para aparecer lá o menos 9, né? Mas o formato, né, a direção foi feita de forma correta. Se você tiver feito ele no teu caderno, você vai encontrar essa mesma posição. E aí você determina o gráfico, né? Você determina o ponto de intersecção usando o plano cartesiano para solucionar o problema. Esses são os métodos que a gente usou, são o sistema de coeficiente angular e esse aqui por a gente adotar valores específicos para x e determinar o valor de y. Lembrando sempre que você precisa de 2 pontos para você formar uma reta. Aqui você determinou o ponto de intersecção no gráfico para buscar a resposta do sistema de equação. Mas lembre-se, você não tem só essas condições para você achar a resposta. Você também tem como descobrir, né, o ponto de intersecção sem precisar fazer o sistema de equações com o plano cartesiano. Apenas com o sistema de equações, usando de forma algébrica, você também consegue. Mas você vai ver que pelo gráfico fica muito mais simples, são contas mais simples de se fazer e a chegada nela é de forma mais simples, né? Apenas por observação e transposição dos pontos entre a intersecção do gráfico, né? Então fica assim a nossa aula, você fica com essas informações para você terminar o Khan Academy e você treine bastante, né? Entra no sistema Khan Academy, execute esses problemas, tenta fazer com que a sua assertividade seja de 100%, e aí a gente vai ter aí um ganho
no seu rendimento escolar e, com certeza, você vai acertar em cheio, né, as suas perguntas, os problemas que você for desafiado daqui para frente. Tá? Ficamos por aqui hoje. Nossa atividade de matemática para essa semana de recuperação intensiva termina aqui. Obrigado por hoje e até a próxima. Tchau.